Imagina um lugar tomado por lixo, ratos, seringas usadas, moradores de rua, onde o custo de vida sobe mais rápido do que a dignidade humana, onde a criminalidade cresce junto com o preço do aluguel, onde trabalhar não garante viver, só sobreviver. Desigualdade escancarada. Parece Venezuela, parece cenário de guerra, mas não é. É a Califórnia. O estado mais rico dos Estados Unidos. O mais poderoso. E talvez o mais contraditório. Se fosse um país, seria uma das maiores economias do planeta, chegando a figurar entre as 5 maiores do mundo. Mas riqueza não significa equilíbrio, porque no meio dessa potência absurda, existe um abismo. A Califórnia concentra alguns dos maiores bilionários do planeta. Ou seja, dinheiro existe, mas não chega. E quando não chega, o sistema começa a feder. A crise de moradia explode. Gente trabalhando e ainda sem teto. O custo de vida sufoca e a qualidade de vida não acompanha. Isso não é falta de riqueza, é distribuição quebrada. Um lugar onde o sucesso virou vitrine e o fracasso virou paisagem. A Califórnia não é um desastre total, mas também não é o paraíso que vendem. É um retrato incômodo de como um lugar pode ter tudo e ainda assim deixar muita gente sem nada. A Califórnia tinha tudo para continuar no topo. Dinheiro, tecnologia, influência global. Mas nas últimas décadas, algo começou a desandar. O chamado sonho americano virou peso morto para muita gente. Riqueza absurda, colada na degradação total. Em São Francisco, o problema ficou tão visível que criaram um sistema para mapear ocorrências de fezes nas ruas. Não é piada, é sintoma. E quando esse tipo de coisa vira rotina, as pessoas começam a sair. E estão saindo. Empresas também começaram a mover operações. Não é um êxodo absoluto, mas é um sinal. Quando até quem venceu o jogo decide ir embora, alguma coisa está errada. E a pergunta não é mais se está acontecendo. É o que transforma um destino de sonho num lugar que muitos querem deixar para trás. A lista de motivos é longa, mas alguns padrões se repetem. Regras que, na teoria, protegem, mas na prática travam. Controle de aluguel, licenças difíceis, restrições que acabam freando justamente o que mais falta: moradia. E aí nasce o paradoxo. Um dos lugares mais ricos do planeta, com gente sem onde morar. A Califórnia continua sendo uma potência. Se fosse um país, estaria entre as maiores economias do mundo. Mas riqueza não resolve tudo. Porque política baseada só em intenção, sem execução, vira efeito colateral. O salário mínimo alto parece vitória imediata, mas também pode fechar portas para quem está começando. E aí entra o ciclo. O jovem tenta trabalhar, não consegue, tenta empreender, tenta informalidade, corre risco. O sistema não acolhe, mas também não solta. E quando não dá para subir, a queda começa. Endividamento, frustração, desgaste. E em casos extremos, rua. A crise de moradores de rua não é teoria. Em Los Angeles são dezenas de milhares de pessoas vivendo sem teto. No estado inteiro, o número passa de 100 mil. E não existe uma única causa. Tem droga, tem saúde mental, tem custo de vida, tem falha estrutural. É um problema complexo, sendo tratado muitas vezes com solução rasa. Programas paliativos. Medidas que aliviam, mas não resolvem. Enquanto isso, pequenos negócios sofrem, furtos aumentam, ambientes se deterioram. E não é só moradia. Energia mais cara, transporte mais caro, comida mais cara. Tudo pesa. E quando tudo pesa,
Até quem ganha bem começa a sentir. Hoje, uma parcela relevante da população vive abaixo da linha da pobreza, quando se considera o custo real de viver ali. Ou seja, não é só quanto você ganha, é quanto sobra. E, muitas vezes, não sobra nada. A Califórnia não colapsou, mas também não é mais o sonho fácil que vendiam. É um lugar onde a riqueza continua crescendo. E a vida para muita gente continua travando. E esse atrito é o que empurra a gente para fora. E aqui entra um ponto incômodo. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência absurda. Maior economia do mundo. Maior força militar. Mas isso não garante qualidade de vida. Quando você olha indicadores frios, segurança, desigualdade, acesso à saúde, endividamento, o país frequentemente fica atrás de outros desenvolvidos. Não é opinião, é comparação estrutural. E, ainda assim, seria simplista reduzir tudo a fracasso. Ao mesmo tempo que falham internamente em vários pontos, o mundo inteiro consome o que sai de lá. Agora vem o ponto que muita gente ignora. Os Estados Unidos não são um bloco único. É um país continental. O que acontece em São Francisco não é o mesmo que acontece em Dallas. O que acontece em Los Angeles não representa o Texas. São quase países diferentes dentro do mesmo território. E é por isso que, quando a Califórnia começa a apertar, as pessoas não saem do país. Elas migram dentro dele. O motivo é direto: custo de vida. Em cidades como Dallas, um aluguel pode custar várias vezes menos do que em São Francisco. Gasolina mais barata, impostos diferentes, menos pressão no dia a dia. E isso muda tudo. Não porque esses lugares são perfeitos, mas porque são mais viáveis. No fim, o que você tem não é um país quebrado. É um país em conflito interno. Modelos diferentes competindo. Visões diferentes de mundo. Mais Estado de um lado, menos Estado do outro. E no meio disso, gente comum tentando só uma coisa: viver sem ser esmagada no processo. Nem todo mundo que sai da Califórnia é recebido de braços abertos. Principalmente quando leva junto as mesmas ideias que muitos acreditam ter causado o problema. Isso não é só preconceito, é medo de repetição. Agora vem a pergunta: os Estados Unidos são o pior país entre os desenvolvidos? Depende. Depende de qual parte você está olhando. Cidades como São Francisco, Los Angeles, Nova York e Portland enfrentam problemas sérios. Custo absurdo, tensão social, queda de qualidade de vida em alguns aspectos. Quando você compara com cidades como Viena, Copenhague, Toronto, Vancouver ou Melbourne, o contraste aparece. Mas isso não define o país inteiro. O problema é outro. Escolha errada custa caro, principalmente para quem idealiza a Califórnia, como se fosse vitrine de filme. Não é. A Califórnia é um dos maiores exemplos de como riqueza não garante qualidade de vida. Então, antes de romantizar, entende o terreno, porque nos Estados Unidos, mais do que em quase qualquer lugar, o CEP define a sua experiência. Você pode ter tecnologia, dinheiro, poder militar e ainda assim falhar no básico. Dar uma vida minimamente digna para quem está dentro. A Califórnia não é um desastre completo, mas também não é o paraíso que venderam. Agora pensa, se isso acontece lá, por que seria diferente em qualquer outro lugar? No fim, não existe sistema perfeito. Existe consequência. E quem ignora isso, acorda tarde demais. Agora me diz, isso é exagero? Ou só a realidade que ninguém quer encarar? Comenta aí.